Olá, eu sou o Lucas Filbelli e hoje eu vou fazer uma receita bem gostosa de pão de leite. Essa é imperdível. Para começar então, como nós vamos fazer na batedeira, nós vamos colocar 300 ml de leite gelado na batedeira, ok? Então vamos colocar 300 ml de leite. Depois disso, nós vamos acrescentar 5 colheres de sopa de açúcar refinado. Depois nós vamos colocar 1 colher de chá de sal, 2 ovos inteiros, 1 colher de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de leite em pó, 20 gramas de fermento biológico seco, né, que é um fermento para pães. E depois vamos começar a acrescentar a farinha aos poucos. A farinha, mais ou menos, nós vamos utilizar para essa receita 650 gramas de farinha. Mas o que acontece? Nesse início da receita, nós vamos acrescentar a metade da farinha e depois vamos acrescentando até obter uma massa. É uma massa que ela não gruda na mão, tá? É uma massa que ela gruda, na verdade, pouco na mão, mas é uma massa bem lisa. Então, às vezes, vai um pouquinho mais de farinha ou um pouquinho menos. Mas, em média, aqui para essa receita, você vai utilizar 650 gramas de farinha de trigo. E aí, nós vamos bater na velocidade máxima até obter uma massa lisa, ok? É importante aqui, por causa do atrito da batedeira, é importante duas coisas, gente. Se você vai fazer na batedeira, é importante que você use o leite gelado, porque senão acaba esquentando muito a massa e acaba matando o fermento, que a gente chama queimar a massa, tá? Então isso é importante. Se você vai fazer na mão, você pode usar o leite em temperatura ambiente ou até morno, sem problema nenhum. Aí o que acontece? Nós vamos colocar metade da farinha também, sovar bem na mão e depois ir acrescentando as farinhas aos poucos e sovando até obter uma massa lisa. Você pode fazer na mão também. É importante também que se você vai fazer na batedeira, que você pegue uma batedeira que ela aguente bater massas pesadas, porque não é toda batedeira que aguenta bater massa de pão. Aí você tem que ver se a sua vai suportar aí essa potência da sua batedeira, se ela vai suportar bater a massa, ok? Para você não acabar não quebrando aí a sua batedeira. Ok? Então vamos lá. Depois que eu fiz a massa, nós vamos retirar quando a massa estiver bem lisa, vou colocar numa bancada enfarinhada, vamos fazer uma bola, ok, com essa massa. Depois disso nós vamos voltar para a vasilha e vamos cobrir com plástico filme e vamos deixar crescer até dobrar de volume. É importante ter essa primeira fermentação, ok, que isso vai deixar o pão mais macio, com outro sabor também. Então nós vamos deixar crescer até dobrar de volume. Depois que dobrou de volume, nós vamos tirar o plástico filme, colocar um pouco de farinha também aqui na bancada. Eu vou dividir a massa aqui em 3 partes e cortar assim como retângulos, né? Vou dividir essas partes aqui em retângulos. Vamos abrir com um rolo, né, os retângulos e depois com a própria mão nós vamos enrolar, formando assim os pães. E vamos colocar numa forma, essa forma eu unto ela com desmoldante, ok? Vamos colocar na forma, lembrando de deixar o espaço, gente, porque essa massa ela cresce bastante. Então vamos colocar assim uns 3 dedos, 2, 3 dedos de distância de um pão para o outro, para a massa crescer, ok? Depois que eu fiz isso, coloquei os pãezinhos todos na forma, o rendimento dessa massa vai dar cerca de 16 pães, ok? Depois que eu coloquei tudo na forma, nós vamos cobrir novamente com plástico filme e vamos para a nossa segunda fermentação. Então vamos deixar crescer novamente até dobrar de volume, até que os pães estejam o dobro do tamanho. Quando os pães estiverem o dobro do tamanho, aí nós vamos pegar e vamos utilizar ovos, uma gema de ovo, vamos pegar a gema do ovo em um pincel e com muito cuidado, bem delicadamente, vamos pintar, né, passar a gema de ovo em cima dos nossos pães. Essa gema de ovo vai ter uma casquinha, vamos dizer assim, macia, vai ficar macia a parte de cima e também vai dar um dourado e um brilho no nosso pão, ok? Depois disso, nós vamos levar para o forno pré-aquecido, 180 graus, por cerca de uns 40 minutinhos. E aí nós vamos ter a nossa massa de pão pronta. É super fácil fazer esse pão. Se você tem aquelas maceiras de pães também, que você utiliza para fazer, você pode utilizar essa receita e colocar tudo também lá para fazer na sua maceira de pão, né, que tem algumas que as pessoas já têm. Ou você pode fazer na batedeira também, como eu falei. Esse pão ele fica super fofinho, é delicioso, o sabor de leite assim é bem agradável. Ele fica muito gostoso mesmo. Façam, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E você gosta de fazer pães? Quer aprender mais receitas de pães? Me deixa aqui nos comentários, porque a gente quer saber o que vocês querem aprender ou qual tipo de pão que você quer aprender.
Fora isso também, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho também para receber uma notificação. Toda semana a gente tem novidades por aqui. E nós temos o grupo do Telegram e do WhatsApp também, que tem aqui nos comentários aqui embaixo, na descrição, na verdade. Tem aí os links, você pode entrar no nosso grupo e receber conteúdos gratuitos toda semana a respeito de confeitaria e também algumas receitinhas de pães e umas dicas aí para vocês.